Dizem que em tempos difíceis pessoas fortes nascem, e no reino de Hesperia havia um pequeno garoto que estava passando por enormes dificuldades, mas ainda encarava tudo com um sorriso e música. O destino irá mudar isso, e esse garoto futuramente se tornaria um guerreiro muito forte, e sua música seria conhecida por todo o mundo. Piratas são maus, marinheiros são justos. Esses termos sempre mudaram ao longo da história. As crianças que nunca viram a paz e as crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Essa frase nunca fez tanto sentido, e vemos o tamanho da desigualdade social que está enraizada no mínimos detalhe desse capítulo. Eu sou o YCX e caso você queira saber mais sobre o passado de Brook, fica até o final. Se curtir, já deixa seu gostei aí para ajudar. E agora bora de One Piece 1184. Bom, vemos aqui, temos mais um pedido de capa e nele temos o Brook sendo eletrocutado por águas vivas e um detalhe importante e interessante. Essas águas-vivas têm o rosto, né, daquela forma de silhueta do Imusama, né? Será que o Oda está dando uma pista? Bom, na minha opinião, eu acho que não, porque como sempre gosto de falar, pedido de capa não agrega nada na história, né? Diferente das histórias de capa, mas enfim, vamos para o capítulo. Continuando o flashback de Brook, vemos o reino de Hesperia 7 anos depois do último capítulo. A princesa Shuri já possui seus 14 anos de idade, e vemos ela rejeitando a mão de 5 príncipes que foram atraídos por sua beleza. Ela vence todos eles e mostra ser uma pequena mulher muito forte já, né? Ela diz que não tem interesse em homens fracos e que não sabem tocar uma música. Vemos que Shuri tinha uma admiração por Brook e gostava dele. Brook, com seus 27 anos, ainda era o comandante da guarda real e provavelmente mentor de Shuri, né? Ele diz que ouviu dizer que Shuri recusou e derrotou todos os príncipes. Shuri confirma e pergunta para ele se ele gostava de mulheres fortes e se ele não achava que ela tinha ficado mais forte. Ele confirma e Shuri diz que em breve ela teria peitos enormes para sair balançando por aí. O Brook a repreende dizendo para não falar isso porque era errado, né? Mas no mesmo instante ele vê uma bela mulher e pergunta se ele poderia ver a calcinha dela, né? Brook sendo Brook, que momento engraçado, né? Shuri diz para ele seguir o próprio conselho, né? Mas vemos que momentos depois eles estavam sentados enquanto Brook cantava uma música para Shuri. Ela diz que ama as músicas dele. O comandante diz que o rei havia dito o mesmo. A pequena Shuri diz que ele realmente admirava seu pai e sua mãe, em um tom de pergunta assim um pouco descontraída, né? Brook diz que o rei foi seu benfeitor e que se ele não trombasse com o mesmo, a essa altura só iria restar seus ossos. Ele fala isso cantarolando, então entramos no flashback de sua infância. Vemos o pequeno Brook com seus 11 anos de idade. Ele estava observando as crianças escondido na escola, tocando seus instrumentos nobres ali, né? Uma escola de música. Brook estava visivelmente com dificuldades, vestido trapos velhos e sujos, né? Quando um guarda da escola nota a presença de Brook e manda ele meter o pé. E as crianças que estavam no portão estavam nitidamente incomodadas com a sua presença, dizendo coisas como ele fede e ele é uma mancha em nosso país, né? Vemos que julgam ele pelo fato dele ser pobre e estar sujo também, né? O guarda persegue Brook que sai correndo. Momentos depois, distante dali, vemos um ferro velho com um garoto alegre cantando. Quando surge um homem, o nosso Yujiro de One Piece, né, mano? Brincadeiras à parte, esse daí é o Ruben que estava disfarçado, né? Mas enfim, o homem pergunta ao Brook se foi ele que compôs aquela letra tenebrosa e pergunta se aquilo que ele estava usando deveria ser um violino. Brook diz que sim, e que ele fez aquele violino com uma garrafa de vidro e alguns fios, e que ele soava bem e que tinha uma vibe libertadora, né? Brook diz que já havia visto aquele homem antes por ali e pergunta se ele era um fã, o chamando de senhor. O homem diz que pode ser que sim, né? E que ele não era para ser chamado de senhor, porque afinal ele só tinha 21 anos, né? O pequeno Brook diz que ele tinha um rosto velho e que parecia que a vida tinha sido dura demais, né, mano, com ele. E rindo muito enquanto dizia isso, né? O homem diz que ele tinha uma risada bem estranha. O garoto diz que chamará o homem de irmãozão e como símbolo da sua amizade ele daria um petisco, um sapo cozido e alguns gafanhotos, né? Ele diz que era delicioso e que o ingrediente secreto era pó de curry e que ele havia roubado do navio da marinha que passava por ali. O rei Ruin fica quieto enquanto observa o prato de seu irmãozinho e lembra de uma refeição que ele fez no palácio, né?
e se depara com a triste desigualdade entre as classes sociais. Huan chora enquanto experimentava a comida. Brook pergunta se ele estava tão feliz a ponto de chorar. O Huan disfarça e diz que sim. Ele experimenta a comida que obviamente tinha um gosto horrível, e sua cara não nega, né? Brook pergunta se estava tão bom a ponto dele convulsionar, né? Cena cômica e triste ao mesmo tempo, né? Mas bom, estava na hora de voltar a cantar, e ele se despede do seu irmãozão. Brook diz a Huan que ele não precisava pagar pelo petisco, afinal ambos estavam passando por dificuldades. Vemos alguns momentos em que eles passam o tempo junto, né? E pouco tempo depois, um dia no Porto Celo, no reino de Hesperia, um navio escolta da marinha estava atracado e carregando alguns instrumentos para o navio. Enquanto isso, vemos que Brook estava amarrado numa cadeira e com a cara toda arrebentada, dizendo que aquilo era um erro e que ele não sabia de nada. Um marinheiro diz que ele era um péssimo mentiroso e que eles sabiam que Brook era o aviãozinho. Ele diz que os gangsters haviam mandado o Brook largar o pó deles, e ele queria saber o local aonde o pequeno Brook havia escondido. O marinheiro também diz que havia pagado uma boa grana para um informante, né? E que ele sabia que Brook era o cara que estava com o pó. E ele não estava falando do pó de curry. Brook começa a cantar enquanto ele pensa, abre aspas. Talvez seja só por um segundo, mas desde que eu continue a cantar, a morte não seria tão... Adeus, cãozinho. Adeus, irmãozão. Fechando aspas. Brook estava pronto para o golpe final, mas as portas são arrombadas e vemos que o príncipe Huan e sua guarda real chega para salvar o dia. Huan vai direto a Brook dizendo que estava feliz por vê-lo vivo. Huan ataca os fuzileiros navais e um guarda diz que eles eram apoiados pelo governo mundial. Huan não liga e diz que se o governo defender aqueles lixos, então o mundo estaria perdido. Brook vê Huan e Candle derrotando todos os fuzileiros e ali Brook se apaixona também pela arte da esgrima. E também é revelado que Brook era inocente, pois a família Mourão era a culpada e já tinham sido presos. Brook foi torturado pois haviam confundido o pó de curry que Brook havia roubado anteriormente com o pó que eles procuravam, achando que o pequeno garoto era um contrabandista. Já no Palácio Real de Hesperia, vemos que Candle repreende Huan por ter atacado os fuzileiros. Ela diz que não estava brava, mas era para ele lembrar sua posição social como príncipe. Huan não dá ouvidos e vai conversar com Brook. Diz que ele gostava de passar tempo com ele. Vemos Candle elogiando Brook e o mesmo fica apaixonado pela beleza da capitã da guarda real. E acontece o seu clássico sangramento nasal, né? Candle pede desculpa pois ela não notou que os ferimentos de Brook ainda estavam profundos, né? Ela confunde, né, o sangramento nasal do Brook com as feridas que foram abertas, né? Enfim, Huan diz que o garoto era o músico favorito dele e era para disponibilizar um quarto e um instrumento musical de verdade e decente e que ele também iria para a escola a partir de agora. Huan diz que uma nova estrela iria nascer em Hesperia. Vemos Brook deitado de lado, pensando maravilhado, uou, enquanto Huan dizia ao fundo, eu amo esse garoto, de agora em diante o palácio será bem mais divertido. Brook chorava em silêncio e esse ato de generosidade nunca mais seria esquecido. E o nosso capítulo, infelizmente, se encerra aqui. E aí, galera, o que acharam do flashback da infância do Brook? Muito forte, né? O recado desse capítulo, a crítica social que está nele nos faz pensar muito e ver a vida com outros olhos, né? Mas enfim, curtiram o capítulo e análise? Bom, já sabe, né? Se curtiu, é porradão com Haki do Conquistador no like e considere entrar no nosso grupo do Discord que está aí na descrição, juntamente com o meu canal de games. Mas, enfim, se curtiu, se inscreve, comenta. Valeu, falou e eu fui.